As férias escolares costumam ser uma época complicada para muitos pais que trabalham e não têm onde deixar os filhos. E se os pais conseguirem tirar um tempinho para ficar com os filhos, seja viajando ou em casa, esse período pode se transformar em mais conexão entre a família e ajuda no desenvolvimento das crianças, principalmente as menores. Enfim, chegaram as férias do pequeno Bento, só que a família não vai viajar. Devido ao nascimento do Benjamin, a gente tomou essa decisão de passar as férias em casa, um pouco em casa e aproveitar para levar o Bento para conhecer alguns parques da cidade. O Bento quer ainda na exposição da Tarsila do Amaral, que acho que vai até final de julho. Ele gosta bastante, se interessa por arte, então para a gente isso é importante. Passar tempo juntos nas férias pode ser mais prazeroso se houver planejamento. Buscar apoio em parentes e amigos também vale. E o mais importante, não é a quantidade de tempo que importa, mas a qualidade. Estar junto de verdade é o que conta, mesmo que por poucas horas. Uma ida ao parque, por exemplo, pode render boas brincadeiras e conversas. O Guilherme é um felizardo. Advogado, trabalha de segunda a sexta no horário comercial, mas conseguiu tirar 10 dias de férias para ficar o tempo todo junto com os filhos, o Francisco, de 4 anos, e o Gustavo, de apenas 2. Aproveitar para ir para os parques, ir no cinema. O dia tá especial, enfim, para começar de férias. Rivaldo, já aposentado, trouxe o neto, Pedro, de 10 anos, para correr. No primeiro dia oficial sem aula, já começa a suar a camisa. É difícil acompanhar o avô? Às vezes. Ele corre muito rápido. Agora de manhã é ele e à tarde são mais 3, 4 netos em casa. Melhor coisa da vida. A família do Ordilange é exemplo. Veio de Manaus. Saíram do calor de 40 graus para aproveitar o friozinho de São Paulo. A gente vai em vários lugares ainda, que tem que conhecer, Eu tô achando lindo. Tô curtindo muito e minha família tá curtindo muito também. Veio curtir as férias aqui em São Paulo, tá sentindo frio? E muito. Com a chegada do inverno, aumenta a incidência de crises para portadores de asma, uma doença inflamatória que atinge cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking mundial da doença e uma das estratégias para evitar as crises é tomar a vacina contra a gripe. Há um ano, a piauiense Santa veio para o Rio Grande do Sul. Desde então, as crises de falta de ar ficaram mais frequentes. Só que às vezes para um pouco e depois volta de novo. No país, cerca de 20 milhões de pessoas têm a doença, que não tem cura, mas tem tratamento eficaz. Com a proximidade do inverno, as alterações correntes de temperatura podem desencadear as crises. Então, às vezes a pessoa está bem, a temperatura muda e aí a pessoa começa a ter sintomas, Outro fator que é importante a gente se prevenir, de certa forma, são das gripes. O que existe para a prevenção da gripe? A vacina. A vacina parece ser bem eficaz, porque o asmático, especialmente, se ele pega uma gripe e fica gripado, ele pode aí já desencadear uma crise. Entre os grupos de risco que precisam fazer a vacina contra a gripe estão as pessoas com doenças crônicas. Tem algumas patologias de base que também se mostram com maior importância para complicações quando a pessoa contrai o vírus influenza, E essa evolução ela tem um desfecho com maior probabilidade de evoluir com pneumonia, enfim, Então a importância dessas pessoas realmente se vacinarem, a gente vai ter uma redução importante nesse número de casos graves. Uma pesquisa sobre o auge da criatividade mostra que, ao contrário do que muita gente pensa, a capacidade de criação não está necessariamente relacionada à juventude. O escritor Nicolas Ber nasceu em Cuiabá. Há mais de 45 anos, ele adotou Brasília como lar e começou sua carreira literária vendendo livretos pela cidade. Hoje, o artista está com 61 anos e encontra na experiência combustível para continuar criando suas obras. A experiência é importante, porque é acumulativa. Não existe tempo perdido para o artista. Tudo é um tempo cumulativo, que um dia ele desabrocha, um dia ele transborda. É comum considerarmos que a criatividade é uma característica das pessoas jovens, como se os mais velhos tivessem perdido a capacidade de propor inovações. Mas será que é assim? Pesquisadores da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, estão descobrindo que a realidade é bem diferente.
A última pesquisa publicada pelos cientistas analisou o trabalho de vencedores do Nobel em Economia, para identificar em que idade essas pessoas alcançaram o auge de sua capacidade criativa. Esse e outros estudos feitos pela equipe apontaram a existência de 2 perfis: os inovadores conceituais e os inovadores experimentais. Alguém que tende a ser mais conceitual, a pensar nas coisas de um modo mais abstrato e teórico, tende a realizar seus melhores trabalhos na juventude. Já pessoas que tendem a acumular conhecimento e experiência e aprender com essa experiência ao longo do tempo, tendem a realizar seus melhores trabalhos em idades mais avançadas. Este psiquiatra também acredita que a experiência de vida é um fator positivo para o desenvolvimento da criatividade humana. A grande questão é que a criatividade não nasce com a pessoa. A criatividade ela é desenvolvida. Ao longo dos anos, a gente vai formatando nossa personalidade, nós vamos nos organizando e vamos aprendendo, inclusive, a sermos criativos. O publicitário Pedro Abelha afirma que a criatividade é um importante requisito para trabalhar em uma agência. Aos 67 anos de idade, ele acredita que essa criatividade é resultado de trabalho e esforço. A nossa cultura, né, assim, de que a pessoa ficou mais velha, ela não serve mais, ela tem que ser descartada, porque é velho, porque isso, porque aquilo, enquanto outras culturas, como de novo o exemplo do Japão, o idoso é valorizado. E é valorizado exatamente por toda essa experiência. A regra da criação, já você levando em conta essa história de 1% de inspiração e 99% de transpiração, é muito trabalho para você chegar naquela ideia legal. A seguir, estão abertas as inscrições para a carreta gastronômica que integra a programação do 6º Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. Conselhos públicos garantem participação popular nas decisões do governo. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure o Departamento de Receitas até 30 de junho e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.
É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.